Olá a todos outra vez. Sejam bem-vindos. E nós hoje vamos, aqui reunidos, refletir sobre o valor da vida. Como muitos provavelmente têm conhecimento, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é um mês conhecido por Setembro Amarelo. É conhecido como o mês de valorização da vida, de conscientização e de campanha contra o suicídio, como nós sabemos que é, de facto, um dos grandes flagelos dos nossos dias. E não preciso ir muito longe, que nós aqui na Terceira, de vez em quando, num meio tão pequenino, ouvimos falar de suicídios. Só para vocês, eu não sou muito de números, mas só para vocês terem uma ideia, em cada 4 segundos no mundo há um suicídio. Portanto, imaginemos nós o que é que isto dá. Como eu estava a dizer, é portanto um mês dedicado a nos lembrar de facto que a vida é preciosa e que todos nós podemos ser luz na vida de alguém que está a passar por um momento difícil. E como tal, nós vamos falar sobre o suicídio, dos seus contornos à luz da doutrina espírita, e sabemos que é um tema de facto delicado e que se evita muito falar, mas não é por nós não falarmos que ele não existe. Então estas coisas precisam de ser realmente faladas. O nosso objetivo em relação a isto não é julgar de forma alguma, mas compreender, consolar e orientar. Então, como eu estava a dizer, nós vamos falar sobre o suicídio e as suas causas, nos tipos de suicídio, nas consequências espirituais, nas consequências físicas em novas encarnações. Vamos falar de suicídios diretos e indiretos e, sobretudo, falar de esperança e de valorização da vida, porque é para isso que nós estamos aqui. Compreendermos de que a morte não mata, mas sim vivemos sempre. Mas antes disso, eu vou-vos contar uma história, que é a história do Augusto. Conta-se que o Augusto era um homem de meia idade que vivia sobrecarregado por dívidas, por mágoas e um sentimento profundo de solidão. Ele isolava-se, não queria saber de ninguém e, numa noite, vencido por aquela dor interior, tomou a decisão de abreviar a sua vida. E o seu último pensamento, ao abreviar a vida, foi: ao menos eu vou descansar. Vou ficar descansado. Mas, para sua surpresa, o Augusto não encontrou descanso. Acordou num lugar sombrio, onde vozes ecoavam em lamentos, inclusivamente chamavam de suicida. E o peso da própria consciência sufocava o Augusto, mais do que qualquer escuridão, aquele peso que ele tinha na sua mente. Ele sentia que em cada momento da sua vida, o arrependimento pela vida desperdiçada era cada vez maior. E depois de muito tempo, de algum sofrimento, de pressa e tudo, ele foi socorrido pelos trabalhadores espirituais que o conduziram a uma instituição de auxílio. Vocês naturalmente já ouviram falar
que no mundo espiritual existem locais de auxílio. Vocês já viram colónias de auxílio, já viram também filmes sobre isso, com certeza. Então, no hospital espiritual, o Augusto recebeu os cuidados, ouviu palavras de esperança e, sobretudo, ficou a perceber que a vida nunca termina. Que o suicídio não resolve, apenas transfere a dor. Mas que a misericórdia de Deus é infinita e que todos nós temos uma nova oportunidade. E isso para ele já foi um alento, não é? Então ele estudou, refletiu e percebeu que não havia fuga possível da vida. Apenas a necessidade de aprender e de recomeçar. E chega-se um momento em que ele é preparado para a reencarnação. Ele foi preparado para voltar à Terra. Renasceu. Ele era de uma família, enquanto nesta existência tinha sido uma família mais, digamos, um bocadinho mais alta. Ele aceita e renasceu numa família simples. Trouxe no corpo sinais do passado. Isso é o que acontece. Problemas de saúde desde cedo, limitações que exigiam paciência e a necessidade de aprender a valorizar a vida. Na adolescência da nova existência, o Augusto começou a ter um impulso interior para a oração e para o estudo do Evangelho. Ele reconhecia que no seu íntimo ele carregava feridas antigas, mas que agora tinha a oportunidade de repará-las com coragem, com resignação e amor. E assim, no plano espiritual, os seus benfeitores também o acompanhavam, porque nós sabemos que quando voltamos, nós temos quem nos acompanhe, não é? Também o acompanhavam esperançoso, para que ele aprendesse, enfim, que a vida era aquele dom sagrado e que todo o sofrimento é sempre uma passagem para a luz. Então, assim, Augusto, na sua outra encarnação, dedicou-se a esclarecer e a amparar aqueles que, de facto, necessitavam. Portanto, como vocês veem, por esta história do Augusto, é tudo mais ou menos assim. Nem todos se dedicam ao bem como ele teve este despertar, digamos assim. Mas a história do Augusto é a história de muitos que se suicidam e que trazem para a nova existência doenças com vários aspectos. Não vamos aqui estar. De acordo com as dores, as lutas e as dificuldades da vida, todos nós, muitas vezes o nosso coração sente-se cansado. É ou não é? Quem é que já não se cansou, não se sentiu cansado da vida aqui? E apetece-nos muitas vezes desistir. Só que, como vocês viram pela história do Augusto, não vale a pena desistir. Mas, segundo a doutrina espírita, não há razões para desistir. Há sempre razões para viver, porque a vida não termina no corpo físico. E a vida, nós passamos a vida a dizer que a vida é uma dádiva divina. Então, se é uma dádiva divina, se é uma oportunidade bendita de crescimento e de aprendizado, vamos cortar este ciclo a meio? Não, vamos continuar, porque vamos burilando as nossas dificuldades. Ora, nós já sabemos e já falámos aqui muitas vezes que o nosso corpo é o instrumento para a evolução da alma. Não é? Nós temos este escafandrezinho, uma vez melhor, outra vez pior, mas vamos andando. E cada existência
é como uma escola. Portanto, há lições que são fáceis, há outras mais difíceis, às vezes bem durinhas, não é, Sandra? Outras mais difíceis, mas todas elas nos conduzem ao progresso do espírito. E é isso que nós precisamos de nos alimentar desta confiança, porque nós sabemos que todas elas nos conduzem ao progresso do espírito e que nenhuma dor é eterna. A única coisa que é eterna é a vida, porque somos imortais. Mais nada. Portanto, tudo passa, como dizia Chico Xavier. E o sofrimento, embora doloroso, tem sempre, mas sempre, uma finalidade educativa. E é isso que a gente muitas vezes sofremos até mais porque não compreendemos, porque chegamos àquela pergunta: porquê eu, porquê é que eu sofro tanto, porquê é que eu não sei o quê, aquelas coisas que a gente sabe. Portanto, ninguém morre. A gente sabe que ninguém morre. Portanto, apenas desencarnamos, apenas nos libertamos deste corpo. Quanto ao suicídio, não resolve problemas. Ele apenas nos vai agravar, a situação. Isto foi só um slidezinho de passagem. O suicídio, como eu disse no início, é uma realidade e presente em todas as nações, todas. Todos nós já ouvimos ou conhecemos casos, alguns até têm casos desses na família, e nós precisamos de entender que é um tema que precisamos de ter sensibilidade. Sensibilidade para com essas famílias e principalmente sobre a ótica do espiritismo, porque é uma sensação de vazio, uma sensação de desconforto, de falta de respostas que as famílias de quem comete o suicídio têm, não é? As causas são muitas. Como vocês podem ver ali, as causas são muitas, mas todas elas revelam uma coisa que é comum a todos: falta de compreensão sobre a vida espiritual. O materialismo, a depressão, as perdas, os vícios e até a influência espiritual negativa podem levar a esse caminho, principalmente quem não tem conhecimentos da espiritualidade. Então, são muitos os casos. E eu vou frisar aqui este. Todos têm importância, mas eu vou frisar este da obsessão. Não raro, pessoas que já fizeram uma tentativa de suicídio, ou mesmo aquele que se suicida, logo após de cometer o ato, ele arrepende-se. E é-lhe mostrado porque é que ele fez aquilo. Portanto, reparem no choque que é para os nossos irmãos que cometem um ato destes. É-lhes mostrado exatamente o porquê da situação. E também são aliciados, não é? E há vários tipos de suicídio. Há o suicídio direto e o suicídio indireto. No suicídio direto, mas para além desse, ainda existem outras formas muito subtis que a gente já vai ver de autodestruição. No suicídio direto, podemos dizer que é o mais leve, não é mais leve nem mais pesado, mas o suicídio direto é um suicídio planeado. São aquelas pessoas, Freud inclusivamente estudou este assunto sobre irmãos que cometiam o suicídio. Quase sempre os que cometem o suicídio direto são aqueles que premeditam tudo, planeiam tudo e inclusivamente deixam cartas para que os outros que ficam atrás se sintam culpados
daquela situação. Quando muitas vezes não tem a ver com isso. Mas é uma forma, um subterfúgio que eles têm de, como não se puderam virar contra a pessoa em questão, eles cometem e deixam o livro. E Freud estudou essa situação. E depois nós temos o suicídio indireto ou culposo. Principalmente quando nós nos descuidamos, não tratamos do corpo e da saúde, nós temos maus hábitos. Temos ou não temos? A gente come o que não faz mal, a gente bebe o que gosta, mas faz mal, e coisas assim do género, não é? Portanto, nós temos hábitos e vícios de toda a ordem que vão gradualmente desgastando o corpo e a mente. O pior é que quando as pessoas vão para o isolamento, quando se isolam, esse isolamento extremo, essas escolhas que a pessoa vai fazendo, vai se isolando e vai destruindo o corpo lentamente. O que faz antecipar a partida, não é? Quantas vezes nós dizemos assim, fulano era tão novo, se não tivesse isto e aquilo e aquilo e aquele outro. Ou seja, o tal suicídio indireto. Desencarnou de uma morte natural, mas em consequência de todas. E claro que todas estas situações nos trazem consequências espirituais. Portanto, que nenhum de nós pense que a gente vai chegar saudáveis ao lado de lá. Era muito bom, mas não é bem assim. Todas estas situações trazem, de facto, consequências espirituais. E contrariamente ao que muitos pensam, e que eu até falei no início, o suicídio não nos liberta dos problemas. Essa é outra. A gente ainda arranja, mas é mais uns quantos para cima, não é? Até pelo contrário, quem comete este ato que é doloroso para quem o comete, é doloroso para a família, é doloroso para todos, enfrenta realmente o tal sofrimento de consciência, algumas perturbações e a tal necessidade de reencarnar como o Augusto, em provas por vezes bastante difíceis. Provas essas que não são castigos, hein? Atenção, não são castigos, mas sim oportunidades sempre de aprendizado e de reparação. Não há aqui castigos. Portanto, são situações que acontecem. Cada ato suicida pode gerar condições específicas, nada é igual, porque nós somos todos individuais, não é? E isto pode criar situações específicas em futuras reencarnações. Como eu disse atrás, não como castigo, não como uma punição, não, isso não existe, mas o recurso educativo e porque a lei divina não falha. Até porque se nós pensarmos bem, um corpo com algumas limitações é naturalmente mais dócil. É ou não é? É mais fácil de se manobrar. Se nós temos uma criança com um problema ou uma situação assim, mais dócil ela se torna para aquela cura da sua alma. Ou não, pode-se revoltar com a situação por não compreender o porquê da sua situação. Portanto, há as duas situações. Daí, e eu vou reforçar, a importância de nós termos conhecimentos para podermos esclarecer aqueles que nos rodeiam. Porque nenhum de nós está fora de ter alguma pessoa dessas na família, não é? Ninguém está fora. No livro dos Espíritos, se vocês tiverem interesse, da pergunta 943 a 957, há um capítulo ali bastante grande, bastante esclarecedor sobre este tema. E pela fala dos imortais, dos amigos espirituais, nestas perguntas, Kardec esclarece que, e mostra-nos
que o suicídio rompe o nosso laço vital. Eu já vos vou explicar aqui uma coisa interessante. Portanto, é de tal forma, vocês aqui já falaram, quase todos os que estão aqui já estiveram no estudo e estão no estudo, vocês já ouviram falar no cordão de prata que nos liga ao físico quando estamos encarnados. O que é que acontece? Num ato destes, este cordão larga-se, rebenta. É uma situação, é uma forma abrupta que leva ao desequilíbrio. E vai levar a quê? A uma perturbação prolongada, porque os liames que ligavam, portanto, e após o sofrimento, aquele que cometeu o erro acaba por perceber que foi uma grande inutilidade. Isso é uma das maiores pena, entre aspas, que nós temos de saber que eles, quando cometem, chegam à conclusão que não deveriam ter feito aquilo. Então aí é. E muitos espíritos, neste espaço de tempo, muitos continuam a acreditar que ainda estão encarnados e a viver aquela frustração e aquele arrependimento. Ou seja, durante muito tempo ainda ficam perturbados sem ter conhecimento da situação. Existem muitos livros que falam sobre isto. Podemos ver, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, Voltei, não sei se alguém, a Carla já falou aqui sobre ele, O Céu e o Inferno. Há muitos que narram as dores daqueles que cometeram o suicídio após as suas dores após a desencarnação. Depois temos a coleção da Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade. Em todos estes livros aparecem personagens que desencarnaram pelo suicídio e que enfrentam consequências espirituais grandes e que se preparam para as novas existências reencarnatórias. São, de facto, livros que nós podemos tomar conhecimento e perceber bem esta situação. A verdade é que, por muito que demos a volta, por muito que façamos esclarecimentos, o grande fator é a descrença na vida e na imortalidade da alma. Esse é que é o grande fator de desequilíbrio. E é isso que nós precisamos, todos, não ter vergonha, todos que conhecem a doutrina espírita, dar uma palavrinha. Quando as pessoas dizem assim, eu não sei se, eu acho que não há mais nada. Olha que há, se calhar tu não sabes, mas olha que há. Ou seja, aquelas pequeninas palavras de incentivo, não de querer impingir doutrina, mas de dar uma dicasinha aqui, uma dicasinha ali, porque isso é muito importante. O nosso amigo Raul Teixeira, médium espírita, ele diz que, eu vou ler uma coisa que ele diz assim: matam-se os indivíduos que admitem que a vida acaba com a morte. Se eles tivessem a certeza de que a morte não destrói a vida, não faz sair dos corpos, nos faz sair dos corpos, mas não sair da vida, não se matavam. E é isso mesmo, é o que acontece. Porque realmente faz-nos sair dos corpos, mas não faz sair da vida. Não é? Então, meus amigos, chegamos à conclusão que o suicídio não resolve dores, apenas acumula outras, não é? E nós continuamos a ser quem? Nós mesmos, com as nossas lembranças, com os nossos sentimentos, com as nossas responsabilidades e mais umas dorzinhas para acrescentar. É verdade. Então, é importante nós termos isso em conta. A vida é preciosa. E o corpo, de facto, como eu disse no início, é o nosso instrumento para evoluir. E o que é que a doutrina espírita nos diz? A doutrina espírita consola-nos ao mostrar que ninguém morre. Que apenas voltamos à vida espiritual
que precisamos cuidar de nós mesmos e procurar ajudar quem precisa nas suas horas de dor. Todos nós temos uma palavrinha para dar a alguém. Então vamos cuidar da vida, porque o futuro tem sempre oportunidades para nós. E, quase em jeito já de conclusão, eu gostava de deixar uma mensagem de esperança para todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Deixar uma mensagem de que a vida sempre renasce e que Deus nunca nos abandona. Tínhamos isto na nossa. Dizer que, isto serve para todos, encarnados e desencarnados, dizer que o Espiritismo nos mostra que mesmo diante do sofrimento, a esperança e a fé e a coragem nos ajudam a seguir em frente. Vamos ter fé, vamos ter confiança. E que cada reencarnação é uma carta de esperança, um convite da vida para que a alma se reerga e volte sempre a sorrir. Que a cada encarnação que passamos sejamos melhores. Quando a vida nos parecer sem sentido, vamos nos lembrar que a nossa passagem aqui é curta diante da eternidade. É uma passagem muito curta. Que a morte física não nos mata, apenas nos devolve. Voltamos para casa, devolve-nos à vida espiritual. E o que hoje é uma lágrima, amanhã poderá ser um sorriso. Há sempre esperança no melhor dia. Reforçar que, de facto, o suicídio não é o fim, mas apenas uma etapa dolorosa, uma pausa que a gente faz no caminho, mas que nada é eterno em termos de sofrimento. Mesmo aqueles que passaram por estas situações. É sempre uma luz no caminho. Dizer também que Deus não castiga, educa. Ele oferece sempre novas oportunidades porque ninguém está condenado a nada eternamente. E como disse o Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, ele diz o seguinte: nenhum de nós está perdido, todos estamos a caminho da luz, mesmo que por atalhos de sombra. Todos nós temos essa possibilidade. Portanto, para quem teme ou pensa nos irmãos que cometeram este ato e que às vezes até sejam tentados a condenar ou a dar ideias sobre o porquê, o que é que fez e tal, nós nunca sabemos o que é que vai no coração de cada um, não é? Então, confiemos na providência divina, porque estes irmãos que cometeram o suicídio, eles serão amparados, vão aprender, voltarão à vida física para reencontrar a paz. O amor nunca se perde. Se vocês repararem bem, aquela história do Augusto lembra-nos que aquilo que eu disse atrás. O suicídio não é o fim, a interrupção, a reencarnação é uma bênção e que Deus nunca abandona os seus filhos. Então que possamos sair daqui lembrando-nos que viver é sempre a melhor opção. É sempre a melhor escolha. Seja de que forma for. E que Jesus nos convida à confiança. Quando Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Portanto, exemplos de vontade, de fé, de consciência, não nos faltam. Então, vamos sorrir, vamos ser felizes e dentro das nossas possibilidades e agradecendo, sobretudo, por aquilo que nós temos de bom e de menos bom.